aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas. Quero começar falando rapidamente sobre o debate de ontem entre o Tarcísio e o Haddad. Também quero falar das pesquisas, mas coisa bem rápida pra gente começar a falar dos assuntos que realmente são bem importantes. A começar sobre eleições. Quero falar com vocês no contexto assim geral, movimentações aí de ambas as campanhas, algumas coisinhas engraçadas para comentarmos sobre o Lula, sobre o fracasso em seus comícios. O Zema mandou um pequeno recado e no dia de ontem apareceu um recorte bem interessante para quem ainda tinha alguma dúvida por trás dos motivos que o Lula tinha para esconder, né, o seu programa econômico. O Dirceu deixou tudo bem claro. Quero ver agora qual vai ser a desculpa para uma turminha aí, né, os mega empresários ficarem de tititi. Enfim, depois, no dia de ontem, tivemos um evento que contou com a participação do pai do Fralda e tá ali fazendo L junto com Lula. E sobre isso, quero comentar algumas coisinhas com vocês. Quero relembrar algumas movimentações que aconteceram esse ano com Paulo Marinho, a turma do MBL, a turma do Lula. Falar também um comentário que o Janones fez ontem nas redes sociais, que envolve um pastor e o que é que ele quer fazer. Rapaz, coisa complicada. Depois eles reclamam, né, quando a turma da direita fica apontando quais são as ideias da esquerda no que diz respeito ao cristianismo. E por fim, também um dos temas com mais conteúdo, fazer um pequeno comparativo, Lula versus Bolsonaro, olhando algumas notícias que saíram ontem no que diz respeito à economia. Bolsonaro fez uma postagem bem interessante, onde ele compara o meu governo do Lula. Quero falar uma coisa rápida também sobre a Damares, que virou notícia ontem no Jornal Nacional, e também falar sobre o agronegócio brasileiro. Tá na mira mais do que nunca. Enfim, tem muita coisa de comentar e vamos começar falando, só um aviso, vai ter o debate aí do domingo, dia 16, primeiro debate entre Lula e Bolsonaro. Não sei se Lula vai para todos os outros, talvez só deva ir para o último, que é o da Rede Globo. O da Bandeirantes até é fácil de entender, né? Toda a turma vai estar lá, a Vera Magalhães vai estar lá, então Lula, né, sabe como é. Tá jogando em casa, né? Tá jogando lá no campo de treinamento. Se a Globo seria o Maracanã, qual é o estádio lá de treinamento do Flamengo? Deve ser onde o Lula joga. Enfim, o Lula vai para isso daí. Sobre esse debate, quem assistiu ontem, o Tarcísio e o Haddad, se for o mesmo formato, pode ser interessante. Tem um momento do debate onde é meio que um bate-papo livre. Cada candidato tem 15 minutos. E aí o cara vai comentando, né? Levanta o assunto que ele quiser, é livre. E quando ele fala, o tempo vai contando. Quando ele fica calado, aí inicia o tempo do outro candidato. E aí eles administram o tempo como quiser. Acho que vai ser bem interessante ver um debate Lula versus Bolsonaro. Vamos ver, né, como é que vai ser essa situação. Mas falando sobre o debate do Tarcísio versus Haddad, gente, quem assistiu pôde ver um verdadeiro atropelo, porque em nenhum momento o Haddad se debruçou sobre o estado de São Paulo. O debate ontem, a estratégia do Haddad, e isso para mim é um indicativo bem grande. O Vanguard até fala o seguinte: o Poxa esqueceu que está na eleição de São Paulo e não na nacional, já acusou a derrota em São Paulo para o ministro Tarcísio e está desesperado empurrando as mentiras do ladrão. Foi o que aconteceu. O Haddad, ele não estava nem para o Estado, não estava nem para nada, ele não estava nem aí para o Tarcísio, ele não estava nem aí para as propostas dele. O Haddad entrou no debate apenas com um único objetivo: mentir contra Bolsonaro. Só. A única função do debate ontem para o Haddad era mentir contra Bolsonaro. É a estratégia dele e ele deve usar isso daí, né, nos próximos eventos. O PT pode replicar a estratégia em outros estados e ao fazer isso, o Haddad só confirma o que estamos falando. A vitória do Tarcísio está precificada, assim, tá basicamente impossível o Tarcísio perder no estado de São Paulo. A gente já estava em primeiro lugar no primeiro turno, com ampla vantagem. O Rodrigo Garcia, que teve uma pontuação boa, quase 18, alguma coisa por cento dos votos válidos, também está apoiando o Tarcísio. Enfim, o estado de São Paulo é o estado mais à direita, sempre foi antipetista. Então a Haddad agora está usando o tempo só para ficar atacando o Bolsonaro e tentar ajudar o Lula. Mas a imprensa, se você lê-la sem assistir o debate, peguei só um colunista aleatório, né? Porque o Gil Diniz compartilhou, não um aleatório, né? O jornalista da Globo, é o Bernardo Melo Franco, ele fala: Haddad em modo provocativo. Você sabe o que as crianças estão comendo na escola? É suco e bolacha. Ou biscoito, como vocês chamam lá no Rio de Janeiro. Sabe assim, nossa, meu Deus, ele imitou. Ele falou que o Tarcísio não é de São Paulo. Nossa, que provocação.
E aí conta com o apoio da Globo para ver se emplaca alguma narrativa. O Júlio Diniz diz, se dependesse dos amigos tucanos do Haddad, as bolachas ou biscoitos da merenda das crianças teriam sumido. Continuando, o Ferri também comenta sobre o debate e diz, a estratégia do Haddad foi péssima. Além de perder muitos votos, mostrou fragilidade do programa de governo do PT. A população de São Paulo é extremamente qualificada em relação ao resto do Brasil. Vai ajudar muito Bolsonaro no segundo turno. Porque foi um debate sobre Bolsonaro. Basicamente isso. O Haddad já jogou a toalha. Mas vamos falar de pesquisa. Peguei aqui o Holliday, que é da turma do isentão, mas é um isentão que resolveu se posicionar agora no segundo turno, né? Primeiro turno ficou quieto, agora foi até para republicanos. Aí ele comenta o seguinte: a pesquisa do IPEC disse, primeiro, a aprovação do governo Bolsonaro não para de subir. 2. Caiu a rejeição de Bolsonaro. Subiu a rejeição de Lula. Qual foi a conclusão? O índice de votação dos candidatos continua estável, com Lula 9 pontos à frente. Eles não têm vergonha? Aqui é o Holliday. Já pegou o isentão. O isentão já está indo dessa forma. Um cara que de bolsominion não tem nada. Mas vamos ver o que a própria Vera Magalhães tem para nos contar. O Vilimigo trouxe esses 2 posts e ele até fala: nem a Vera Magalhães leva a sério o IPEC. Senti um leve questionamento aos resultados. A Vera diz, a rejeição de Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, né? Oscilou assim, reduziu. Ela não pode falar um verbo que dê a entender que as coisas estão indo bem para Bolsonaro. Então, oscilou para baixo, né? Oscilou 2 pontos para baixo. Ou seja, a rejeição caiu. E a de Lula, 2 para cima. Assim como no Datafolha, a avaliação do governo Bolsonaro melhorou. Ainda assim, o presidente oscilou 1 ponto para baixo. Faz sentido, gente? Pessoal, como é que a rejeição do Lula aumenta? A rejeição de Bolsonaro cai. A aprovação de Bolsonaro sobe. E quando você vai olhar o resultado, Bolsonaro cai. Mas não faz nenhum sentido. Tanto que a Vera Magalhães depois faz outra postagem. Olha essa. Me chama a atenção no IPEC Bolsonaro ter exatamente os mesmos 42% na espontânea e também na estimulada. Pô, é natural que os dados se aproximem nessa fase, mas idêntico, não me lembro de ter visto. Quem não entendeu o que é o estimulado é o seguinte: a pesquisa espontânea, você chega, em quem você vai votar? Você não dá nenhuma opção. Você vai falar, Lula, Bolsonaro. Na estimulada você dá a lista, tem Lula e Bolsonaro, eu vou votar em branco. Aí normalmente o cara acaba escolhendo um. Eu nunca vi, eu tô no grupo da Vera Magalhães, uma pesquisa onde a mesma quantidade de pessoas na espontânea é igualzinha à estimulada. Só o Lula acreditou na estimulada. Sensacional. Essa é a pesquisa do IPEC. Confia, mas confia. Enfim, continuando. Thomas Trauma, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, que agora trabalha na Globo. IPEC sugere que Bolsonaro leva vantagem na guerra das rejeições. A aprovação do governo federal também sobe. Então você vê várias pessoas dando destaque para isso. Mas quando você vai olhar para o número, não, segundo o número aí, Ave Maria, é o Lula reeleito. Quer dizer, reeleito não, né? Quando é presidente. Seria o 3º mandato. Assim, essas pesquisas não valem para nada. Para nada. Para nada mesmo. Aqui só vou mostrar a revista The Economist. Eles têm lá um agregador de pesquisas. Eu não sei quais são as pesquisas que eles levam em consideração, mas aqui foi um print que a galera bateu. Tava falando ontem nas redes sociais. Você vê a boca de jacaré fechando. E ontem, dia 10, você vê que Lula e Bolsonaro estavam empatados, ambos com 50% dos votos. Enfim, né? Essas pesquisas, na boa, não servem pra nada. O Ailton Benedito resumiu bem. Cautelarmente até a apresentação de evidências científicas robustas. Em contrário, as pesquisas eleitorais devem ser lidas a par do seu objetivo, o qual não é medir a realidade atual da intenção de votos, mas influenciar os seus votos no dia da eleição. Só serve para isso. Tentar ajudar, tentar dar uma força. Porque quando a gente fala de números, principalmente nas ruas, e isso ajuda a influenciar, né? O Lula só faz perder. Mas perde todo dia. Saiu até na imprensa. A gente já tinha comentado, mas é sempre bom ver, né, uma repercussão em algum veículo de mídia. Rato de Lula em Belo Horizonte
tem pouco público. Petista venceu o primeiro turno em Minas, mas evento na Praça da Liberdade reuniu pessoas em cerca de 2 quarteirões. 2 quarteirões. Ela diz, a própria mídia esquerdista está apontando o fracasso do candidato. O protagonismo na eleição não fecha com os movimentos de rua. Tem algo muito errado que não está certo. Aí o Zema mandou um recado pro Lula. Tem até um vídeo do Lula aí rolando, né, nas redes sociais. O Lula falando do Zema, um negócio bem complicado. Mas vamos falar aqui do Zema primeiro. No comício do PT ontem em Belo Horizonte, 2 figuras não apareceram. O ex-governador Pimentel e a ex-presidente Dilma. Por que será que eles ficam escondendo umas pessoas? Por que o Lula fica escondendo, hein? Algumas pessoas. O que eu sei é que isso daqui a mídia com certeza vai esconder, mas eu quero mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui me deixou bem assustado. Se liga nisso daqui. Vou botar aqui do início, pra vocês ouvirem junto comigo. Coisa bem complicada. Isso aqui foi anteontem, no dia do comício do Lula em Belo Horizonte. Lindo, né? Eu falo que eu vou mostrar pra vocês, não mostra vídeo, só tem um som. Calma, vamos de novo. Só foi de segundos. Se liga. Que isso, gente? Não, gente, que isso? Chocada. Murro no retrovisor. Mas não pode passar, não pode passar. Tô te filmando! Consegue ler esse nome aqui na bandeira? Consegue ler esse aqui verde? Alckmin? Amiga, passa por aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Não, ali é pior. Passa, amiga. Gente, eu não vi que era trem do Lula, agora não. É aqui perto da Praça da Liberdade, uma cambada de animal do Lula. Estão quebrando o carro inteiro. Estão quebrando o carro inteiro aqui. Gente, Obrigada, moço. Sim, aqui na... Qual que é essa avenida? Aqui, ó, Cláudio Manuel, na Cláudio praça. Manuel. Eles estão quebrando o carro inteiro. E a gente tá presa. E a gente tá preso no trânsito. Amiga, sobe aqui na... Sobe na rampa aqui, ó. Dá ré, amiga, dá ré. não tem como dar ré, eu não tô Tem sim, vendo. pode Dá, ir, pode ir. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré. Vai descendo, desce Na aqui. Cláudio Manuel. Não, mas já, eles já foram embora já. Chocada. Tô chocada, tá tudo filmado. Vou comentar mais nada. Quem viu, viu. Vamos voltar. Algo similar saiu aqui na R7. Estudante é vítima de perseguição após declarar apoio a Bolsonaro. Eu não vi Folha de São Paulo comentar sobre isso. Eu não vi a Globo comentar sobre isso, né? Eles que dizem tanto defender a educação, os estudantes brasileiros. É porque aqui não é da Uni. Mas fala o seguinte. Um estudante de 20 anos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, denunciou que vem sofrendo perseguição e ameaças de outros alunos desde que declarou voto para o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. Júlia de Castro, que cursa o 5º período de História, afirma que os xingamentos e assédio começaram após um site da faculdade publicar seu posicionamento político sem consentimento. Nunca declarei minha opinião política por medo. Imagina, você ter medo de declarar porque você estuda na Universidade Federal. Entrava quieta nas aulas e saía calada. De forma inesperada, um site de fofoca da universidade com mais de 20 mil seguidores divulgou que eu era eleitora de Bolsonaro. A partir disso, desencadearam todas as ameaças e xingamentos vindos de outros estudantes. Afirmaram que meus dias estavam contados, que não ia conseguir o diploma. Para estudar na Federal, agora o pré-requisito é ser de esquerda, tenho que desistir de minha graduação porque eu decidi votar em Bolsonaro. Olha o estado das coisas no país e que a grande imprensa, Globo, Folha, Estadão, Metrópolis, Veja, tá nem aí. Tá nem aí pro que tá acontecendo. Ontem saiu uma notícia muito interessante, um levantamento exclusivo do antagonista. Tá capaz de receber até uma ação aí, né? Pra ser derrubado aí, uma ação judicial. A matéria aí, essa matéria, vai falar que é mentira. Não duvido, mas enfim. Lula teve 4 de cada 5 votos
de eleitores que não estão totalmente livres, vamos falar assim. Lula teve uma larga vantagem sobre os demais candidatos e poderia ter sido eleito em primeiro turno se as eleições ocorressem entre presos provisórios que puderam participar do processo eleitoral. Levantamento do antagonista em sessões destinadas ao voto de presos mostra que Lula teve 80,59% dos votos válidos nas sessões contra as 15,79% de Jair Bolsonaro. A reportagem compilou os boletins de urna de 222 sessões eleitorais destinadas ao voto de presos provisórios, que, de acordo com a legislação eleitoral, mantém seu direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. Desses, 221 estavam disponíveis na base de dados do TSE. Na maior sessão destinada a presos provisórios, em Limoeiro, no Pernambuco, 264 eleitores deram a vitória acachapante para o Lula, com 248 votos, ou seja, 98,4% do total. Entre os presos provisórios, ninguém, mas ninguém consegue derrotar o Lula. É o candidato do coração. Imagina numa sessão eleitoral você fazer 98,4% dos votos. É muito amor, rapaz. É muito amor. Aí veja. Daqui a pouco o Lula vai falar que você também é fake news. Ou então que é campanha negativa contra ele. Não pode. Tem que tirar a matéria do ar. Pelo bem, né? Vamos democratizar a mídia. Sobre fake news também e as ações do Lula. Vai puxando esse fio, né? A ministra aí do TSE nega pedido para retirar de canal de propaganda negativa contra Lula do ar. E essa questão aqui é interessante, esse pedido e o que essa ministra também falou, que é o seguinte, ó. Na avaliação da ministra, os critérios de minimalismo e de atuação cirúrgica da Justiça Eleitoral no debate público impedem o TSE de remover todo o canal do YouTube. O Lula, ele não pediu a remoção de um vídeo, mas do canal. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Aí a ministra fala, ó, se o referido canal hospeda matérias ou conteúdos que representante entende ilegais, compete-lhe então explorar o teor de cada um, né, desses vídeos, indicando concretamente as razões pelas quais defende a respectiva ilegalidade. Você fala o vídeo em específico. Você vai derrubar o canal inteiro? Pô, cara, complicado, hein? Ao pedir a remoção do canal, a campanha de Lula apresentou 2 vídeos como amostras. Aqui é o pensamento metonímico, é tirar o todo pela parte. Não, esses 2 vídeos justificam derrubar o canal. O primeiro, olha o extra, a matéria saiu no extra, que é do Grupo Globo. Bota até aqui embaixo, ó. Você consegue ver. extra.globo.com. Eu não posso contar o que tem no vídeo. Mas imagine que isso aqui é a Globo contando o conteúdo, que é o seguinte. Pensa o que realmente está sendo informado no vídeo. O primeiro tem uma matéria jornalística de 2011 que tem como tema a atuação do então ministro da Educação, o Haddad, ó, escolas, educação, Haddad, e o combate homofobia. O que será? Como seria isso daí? Seria algum material didático para ajudar a combater o preconceito? Eu vou dar até uma dica. Você lembra quando Bolsonaro foi na sabatina da Globo em 2018? Imagina qual é o conteúdo do vídeo, né? Tem que tirar do ar. O segundo vídeo que a campanha do Lula mandou sobre condenações na justiça, posteriormente revistas do candidato Lula. Acho que principalmente o vídeo falava que o Lula não era inocente, né? Acho que ele não gostou. Aí veio a resposta. A ministra, a Buchianeri, avaliou que os dois vídeos apresentados como amostras, eles não foram alvo direto do pedido de remoção e não são ilegais. Os 2 vídeos não são ilegais. Lula tá incomodado, viu? Aqui foi acho que foi o canal do Lula Flix que o pessoal criou aí. É, Lula. Às vezes a coisa não tá tão fácil. Ainda sobre fake news, veja como são as coisas.
Esse rapazinho aqui já tinha dito sobre o Janones até um tempo atrás. Ele voltou. Ele tinha criticado o Janones no passado, falando que a esquerda tá passando muito do limite. Aí, o vídeo que a gente comentou ontem, onde eu falava, né? Olha como o Janones joga abaixo. Bolsonaro fala, pô, estão inventando uma fake news sobre mim que fala disso, disso e disso. Aí o Janones tira o início, que fala assim, que o Bolsonaro disse, estão inventando. Aí ele só fala, aí o Bolsonaro diz, ó, que eu fiz isso, isso e isso. Aí o Janones quer dar a entender que Bolsonaro iria confiscar a poupança, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Aí você vê, a coisa tão absurda, o antagonista foi lá e desmentiu, ó. Fake, declaração de Bolsonaro sobre confiscar aposentadorias foi editada. Está desmentindo a fake news do Janones. Você acha que o Janones se contentou? Não. Ele foi se vangloriar do que ele fez. Não adianta desmentir aqui. Tem que desmentir no WhatsApp. Eu tô indo em apagar mensagem para todos, para quem eu enviei, e explicando que a fala foi tirada de contexto. Mas parece que é tarde. Já viralizou. Ele tá comemorando o feito dele. Aí o Pedro Burgos diz, é normalmente difícil condenar alguém por espalhar notícia falsa. Dado que é sempre complexo provar que a pessoa sabia que o material era falso ou qual era a sua intenção com a viralização. Só que no caso dessa figurinha aqui, no caso do Janones, ele confessa todo dia. O cara confessa que está mentindo propositalmente. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Esse Pedro Burgos, inclusive, professor aí do INSPER. E ninguém se importa. Aí ele até continua e fala o seguinte. Aí você vê quem curtiu o reply, né? A resposta do Janones, entre aqueles 5.269 likes que ele posta ali, deve ter tido mais curtida. Ele diz, ó. Quando você vê quem curtiu, tem até professor de comunicação de Universidade Federal. Assim, já perdemos todos, independente de quem ganhar essa briga na lama. Então, eu não sei porque o Pedro estaria surpreso, né? Um professor de Universidade Federal, a tendência é ser de esquerda e passar pano para qualquer absurdo da esquerda. E ele diz, ó, o pessoal perguntando, condenar com base em quê? Ele diz, Código Eleitoral, artigo 323. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Mas grande parte da imprensa não tá nem aí pro que o Janones faz. Nem aí. Passa pano para tudo. É para tudo. Sobre uma leve indignação da esquerda, isso daqui é um grande absurdo, você vê, né? O Rafinha Bastos deixa sempre o ódio, a turma da esquerda assim, né? O ódio sempre fala mais alto. Esquece a racionalidade. Ele fala, Bolsonaro fez tanta porcaria que o Brasil vai eleger um sujeito que o único projeto apresentado até agora é salvar o país do Bolsonaro. Bagulho triste. Assim, Bolsonaro não fez tanta porcaria. Não fez mesmo, mas não fez mesmo. A grande questão é que as pessoas fazem questão de distorcer as falas de Bolsonaro a todo momento. Gente, na boa, quando o Bolsonaro fala assim, não, aquela fala ali eu poderia, sei lá, ter sido mais de boa aqui, mais de boa colar. Foram coisas tão pontuais. Mas tão pontuais mesmo, que o Bolsonaro talvez tenha dito uma coisinha a mais. E quando o Bolsonaro disse, na boa, sem querer passar pano, foi depois de tanta confusão, depois de ouvir tanta lorota, depois de sofrer tantos ataques baixos por parte da imprensa, que me perdoa, eu vou justificar, porque assim, não dá. Quando você olha os fatos reais do país, fora das narrativas, é só notícia boa. Mas essa gente é raivosa, é o ódio dentro do coração. Aí veja, após o Rafinha comentar sobre isso, vem lá um eleitor do Lula, né? Fala o seguinte, Rafinha, não fale isso. Você pode não gostar dele, isso é normal. Agora dizer uma besteira dessas não é do nível de sua inteligência? Aí o Rafinha responde, Pedro,
O sujeito não apresentou plano de governo e nem nome de ministro. Vamos derrubar aquele psicopatizado falando de Bolsonaro? Não devia ser assim. Então, eu entendo o que o Rafinha quis falar e discordo de ambos, tanto do Pedro quanto do Rafinha. O Rafinha, ele tá muito preso ao plano econômico. O plano econômico, o Lula já fez os acenos. Ele não escondeu. O que o Lula tá escondendo é o nome de sua equipe econômica, mas a gente sabe que ele já falou que esquece o teto de gastos. Ele está incomodado com a reforma trabalhista, quer derrubar parte, né, para fazer algumas modificações. O Lula já falou que tem que rever a questão dos sindicatos, não pode ficar do jeito que está, né? Não precisa voltar o imposto sindical, mas quem sabe criar um novo imposto. A gente até fez uma matemática com a proposta que foi apresentada. A proposta, caso o Lula pegue das centrais sindicais e aplique, vai ser o dobro. Vai ser o dobro. Antes se falava de menos de 0,5%. Essa nova proposta que querem colocar pode ir até 1%. Está lá no programa do governo Lula as coisas bem claras sobre como ele pretende gerir em torno de uma economia ESG, né? Abraçar a agenda woke, a pauta de sustentabilidade, governança internacional, transição energética, toda essa ladainha que está causando o caos na Europa. Então, o Lula não está escondendo. Eu entendo o que ele quer falar é o seguinte: o Lula não quer revelar algumas coisas, mas ele já revelou e as revelações são assustadoras. O pessoal só quer, assim, só falta o último, para bater o prego, né? O último prego do caixão, botar a cereja do bolo, é falar quem é o ministro da Fazenda. Só isso que falta. Mas o programa como um todo tá claro. E sobre isso, para curar qualquer síndrome do piu-piu ou do frajola, o Zé Disseu estava na live do Opera Mundi com seu grande amigo Breno Altman, amigo de longa data, já falamos várias vezes sobre eles em vídeos passados, até em dossiê. E olha o que o Disseu disse. Importantíssimo. Olha isso aqui. Então, eu acho natural que a campanha vá para os centros. Agora, o Lula não admitiu nomear ministro, nem admitiu assumir compromissos, seja sobre a manutenção do teto. Pelo contrário. Pelo contrário. Nas entrelinhas do discurso dele, ele deixa claro, né, que investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde não é gasto, entendeu? O que o país precisa, os bancos públicos precisa, e também deixar claro o papel da Petrobras, da Eletrobras. Eu acho que a nossa campanha se mantém na linha que foi definida. Tá claro. Pelo contrário. Não, vamos aí, vamos investir. Investimento em educação não é gasto. Tem que gastar. Isso quer até de gasto. O papel dos bancos, o papel da Petrobras. Imagina o José Disseu te falando da importância dos bancos e da Petrobras. Depois de tudo que aconteceu no PT. Rapaz, é assim que eu fico atônito. Eu não sei nem como descrever assim a cara de pau desse cidadão. Então, beleza, deixa essa turma aí. Aí veja, sobre esconder, né? O blog do Noblar, ele repercute aqui parte da manchete aí da matéria da Folha de São Paulo, que envolve a Simone Tebet, que é o seguinte: alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, diz a Simone Tebet. A senadora enviou mensagem a apoiadores do ex-presidente, afirmando que é preciso tirar o vermelho da rua para não assustar eleitores conservadores. Vamos fingir, tira, esconde até as eleições, minta para a população. Vamos fingir, vamos fazer aqui uma grande farsa. É assim que a esquerda acha que, né, as coisas têm que ser feitas. Deixa a verdade de lado, o importante é vencer. O importante é vencer. Hatsuki diz, o apoio dela ao Nine só confirmou seu caráter. Enganar as pessoas. Sobre enganar a pessoa, né? Olha isso aqui, eu vi ontem só pra mostrar pra vocês a imagem. Panfletos, né? Adesivos da campanha da Soraya. Onde tá? No entulho. Lixo. Virou lixo. Não é pra nada. Não é pra nada. O dinheiro de vocês, do fundão, que vocês pagam, é imposto. Olha onde tá o dinheiro do fundão de vocês. No lixo. Lixo. Literalmente no lixo. Aí, enquanto a turma da esquerda quer enganar para tentar reduzir a rejeição,
A Veja tenta dar a entender que a turma de Bolsonaro está planejando a mesma coisa, mais especificamente o Carlos, e ele fez questão de desmentir. Fala o seguinte, ó: para conquistar centro, Carluxo quer dissociar nome do pai da direita. Para 03, ser bolsonarista agora deve ser evitado pelos seguidores do presidente da República. E o Carlos diz: fake news e má fé, mas vindo de jornalismo que não serve nem para flor de óleo de passarinho, acredito que sejam tão bocós quanto tentam parecer. Vocês realmente acham que Bolsonaro quer esconder alguma coisa? Ontem aí, nos últimos 2 dias, a imprensa tá batendo em Bolsonaro por causa de uma ideia que circulou aí, que envolve até o Poder Judiciário. Ontem foi assunto do debate também, a fala de Bolsonaro que repercutiu, que ele quer reduzir a maioridade penal. Bolsonaro não tem vergonha de nada. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de Bolsonaro, é a convicção dele, falar: eu defendo isso. Quer, não quer, paciência. Mas eu não vou te enganar. Você não vai ser enganado. Ele tá deixando claro pra você o que ele defende. Aí tem imprensa, né? Imprensa torcedora. Não, olha só, não, isso aqui, aquilo outro. Ainda sobre campanhas. O Lula continua sem nenhum apoio novo, tá? Mesma coisa de sempre. As únicas notícias que saíram ontem, pra ser justo, é a seguinte: Lula continua planejando aí. Não, desculpa, teve o Paulo Marinho, mas Lula continua planejando aí um evento com a turma do Real, né? Os economistas liberais, é o grande apoio que ele tava para receber. Por outro lado, prefeito de Manaus declara apoio a Bolsonaro. O ponto seria aqui, né? Prefeito de Manaus declara apoio a Bolsonaro. Para você sentir a importância não, né? Mas o impacto dessa movimentação, o Estadão completa: 2 meses após chamar governo de burro. Será que sentiram? Sentiu ou não sentiu? Sentiu demais. O Estadão tá incomodado. Ele tapando Bolsonaro, mas chamou de burro, viu? Chamou de burro, agora tá apoiando. Não vale nada. Bolsonaro também ganhou apoio. Esse aqui me deixou surpreso. Do vice do Rui Costa. O vice do Evoquiário não dá mais. PT nunca mais. Não dá. E agora tá pedindo voto pro ACM Neto, né? E falando aí que o Jerônimo também não dá de jeito nenhum. João Leão do PP tem pedido votos pra ACM Neto, que disputa o governo da Bahia com o Jerônimo no segundo turno. Fiquei surpreso. E aí ontem o Lula ganhou um apoio. Mas um apoio... Não posso nem falar que é estranho. Não posso nem falar que é estranho. Paulo Marinho, olha aqui, ó. Cadê ele, senhor? Ele foi pra esse evento com a meia vermelha, rapaz. Eu falei assim, eita. Eu até não sei por que eu li isso uma vez na minha vida, mas me falaram, não sei, você já deve ter visto, né? Essa galera aí, granfina, terno e gravata, adora vestir umas meia colorida, diferenciada. E aí eu li que nessas regras de etiqueta, em tese, a meia, né, em todo o terno dos grandes executivos, é a parte livre que eles têm para escolher algo para expressar a sua personalidade. Aí quando eu vi, eu falei, rapaz, tem tudo a ver com Paulo Marinho, né? A meia bem vermelhinha, como ele é por dentro, não engana ninguém, pai do fralda. Aí tá o Globo, ó. Suplente de Flávio Bolsonaro participa de ato de apoio a Lula. Um ato que foi organizado pelo grupo Derrubando Muros. Quando você abre esse grupo, você vai lá em Quem Somos, é só a nata, né? Ilona Zabó, a galera aí dos economistas, uma galera aí também ligada a famílias muito ricas, ligadas a bancos, só a mesma turma de sempre, com nome diferente, né? É que assim, a Ilona Zabó, ela tá na Igarapé, agora ela também é conselheira lá da ONU, aí vez ou outra ela também tá no Movimento Agora, aí tá no Quebrando Muro, Derrubando Muros, mas é a mesma coisa, não muda nada. É só o nome que é diferente. Mas não muda nada. No final do dia é a mesma coisa. Olha que foto linda, rapaz. Fazendo L. Fazendo o L com Lula. Aí saiu o rolê econômico, né? Olha a manchete. Quem conhece Bolsonaro como eu conheço, vota no Lula. Tá bom. Aí diz, né? Marinho participou de um evento com o grupo Derrubando Muros, grupo de intelectuais, economistas, empresários e personalidades em defesa da democracia. Que lindo. Participaram ex-presidentes nacionais do PSDB, ex-ministros, economistas, críticos ao PT, né? Tipo, sei lá, Armínio Fraga. Tá bom. Entre eles estão, ó, André Lara Rezende, né? Nosso super contrário.
Samuel Pessoa, Andréa Calabi, ex-presidente do Banco do Brasil, em qual gestão? Qual governo? Bolsonaro, que não foi, né? Eduardo Gianetti, Aloysio Nunes, que era do Partidão, Cláudia Coxim, né? Ex-presidente nacional do PSDB, Pimenta da Veiga e o José Aníbal. Pelo amor de Deus, que evento ridículo, mas ridículo. Uma coisa que chamou a atenção disso daí era o genro, né, do Paulo Marinho. A família dos Kennedys aí, né? É quase o Deep State americano, mas não quero entrar muito não entrar nessa treta. Agora eu quero lembrar algumas coisas. A gente comentou isso aqui em setembro. Para quem não lembra, na época, quero passar bem rápido só sobre o Paulo Marinho, porque vejam só, no relatório reservado, esses reports aí que o pessoal assina para ver algumas notícias debaixo do etc, que não é aberto, mas eu tinha recebido. Em 6 de setembro, eles falavam o seguinte, por dentro do inimigo. André Janones, o ariete de Lula nas redes sociais, tem contado com o suporte de especialistas em mídias digitais que trabalham na campanha de Bolsonaro. É o legado da proximidade com o Paulo Marinho, que foi coordenador da breve candidatura de Janones à presidência. Aí você vê, matéria que saiu em 28 de março deste ano. Ex-aliado de Bolsonaro, Paulo Marinho, deixa a PSDB para coordenar a campanha de Janones na disputa pela presidência. E como foi que ele conheceu o glorioso, né, cabo eleitoral do Lula nas redes sociais? Eu conheci o Janones no evento de filiação de integrantes do MBL ao Podemos, por meio do filho dele, o Fralda, que apresentou. A gente comentou isso no passado. Acho que foi no vídeo de ontem ou de anteontem que eu trouxe aquela postagem do Nicolas, que ele coloca um recorte do vídeo do Renan Santos tentando, né, impulsionar a candidatura do Janones, que é um projeto em torno do Janones. Olha como essa turma tá toda junta. MBL, PT, PSOL, PSDB, é a mesma coisa. É só aquele discursinho lero-lero, é a mesma coisa. Aí você vê, provável desistência de Moro complica cenário eleitoral para o MBL que sente o golpe. Aí falava, nesse momento, né, 31 de março, na desistência de Moro, etc. Aí falava o segundo parágrafo, né, que o grupo lá do Telegram do Renan Santos estava dividido, porém, quando o assunto é tratado, qual candidato vai ser apoiado? Alguns dizem que vão votar no Ciro Gomes, que é o que eles estão tentando construir nesse momento, né? Essa linha nacional desenvolvimentista, e outros já declaram votos em André Janones. Olha aí. André Janones circula entre a empresariado de São Paulo com a ajuda de Paulo Marinho. Isso foi em 19 de abril. André Janones, né, tem sido apresentado. A ideia é que pessoas que já conhecem o nicho dele hoje, são as classes C, D e E, né, tem que apresentar para mais gente. Paulo Marinho deixa o PSDB e troca a Dória por Janones. Aí falava, esse aqui era só para fechar. O Paulo Marinho recebeu a reportagem em uma sala da sua empresa de consultoria no bairro Jardim Paulista, em São Paulo, localizada no mesmo prédio onde está o escritório do advogado Anderson Pomini, que é ponto de encontro informal do Márcio França e do Geraldo Alckmin. Tudo no mesmo prédio. E tá todo mundo junto e misturado agora. Paulo Marinho, PSDB, MBL e Janones. Essa turma que luta pela democracia. Para. Tem isso aqui só pra concluir, né? Olha lá, ó, Janones com fralda. Felizão lá, entrevistando no canal dele, dos podcasts. Qual é a relevância? Qual é a relevância disso daqui? Meu Deus do céu. Para finalizar, o fraudão André Marinho, do Lead Jovem, entrevista do Janones em seu talk show. Repare nisso do vídeo a rasgação de seda e esta imagem resume tudo. No final, tudo apenas uma via te leva a Lula e ao PT. Essa via se chama... Quer dizer, só tem uma via que não leva, né? A Lula e o PT, que é a via Bolsonaro. Vamos voltar para o Janones. No dia de ontem, às 11h22 da manhã, o Janones fez a seguinte postagem. Vou pedir que, entre aspas... Para ele não é pastor, né? O pastor André Valadão seja desligado da Igreja Batista da Lagoinha. Ninguém na igreja suporta esse maldito. Só que ninguém tem coragem de falar em respeito ao pastor Márcio Valadão, que é muito amado e respeitado. Óbvio que o pedido não será aceito, mas é simbólico. Janones já quer falar quem pode ser pastor e quem não pode. Janones já quer pedir a cabeça de um pastor. Nem pastor né? Ele coloca entre aspas. Na cabeça dele não é pastor, o André Valadão.
Aí o Diego Garcia diz, né? Um parlamentar pedindo o desligamento de um pastor, né? Tudo bem. Aqui pode. Ainda sobre André Valadão, e aí você vê que a coisa começa a ficar estranha, né? O Leandro Demore também criticando, Chico Pinheiro, que era da Globo, também criticando. Só vou falar o que o Demore disse. Oi, Valadão, eu sei que tu não conhece a Bíblia, então vou te ajudar. Sabe qual é o único relato de Jesus utilizando de força física nos evangelhos, quando ele senta o laço em vagabundos que usavam tempo para fazer negócios lá no local de fé? Parece com os dias atuais? Eu não entendi se o Demore quer bater, né? Não sei se ele acha que o Valadão merece apanhar, não sei se ele tá falando que ele faz negócio na igreja, eu não sei. Mas essa é a igreja, essa é a turma da esquerda, fora Bolsonaro, né? Mas tudo bem. O André Valadão postou isso aqui ontem. Convoco mesmo cada cristão consciente e esclarecido a usar suas redes sociais nestes últimos dias para votação e deixarem claro no que acreditam. Como é bom sermos livres para expressar nossos pensamentos e escolhas. Incrível é viver assim e que assim seja sempre. Dia 30 a 22. Para ser livre assim, né, realmente tem que ser 22. Porque o outro candidato, a turma dele, anda bem raivosa. O Leandro Ruge até compartilhou essa matéria aqui ontem, do Correio do Estado, do dia 10 de janeiro de 2011, cuja manchete era: Dilma manda tirar Bíblia e crucifixo do gabinete. Em sua primeira semana no Palácio do Planalto, a Dilma mandou tirar do seu gabinete a Bíblia e o crucifixo, que talvez tenha sido a primeira vez que isso ali ocorre. É sempre a mesma história. Durante as eleições, chegam aí na missa. Depois, né? Aí esquece as promessas e tudo mais. Ainda falando sobre a turma do Lula, a comunicação, fiquei bem surpreso com isso daqui. Thaís Oyama e também o Josias Jamor falou o seguinte, ó, Lula cruzou a linha do ridículo ao dizer que Bolsonaro, se puder, come índio. Eu acho que passou. E o Josias fala, né? Para não criticar só o Lula, ele também tem que criticar Bolsonaro. Ele diz: o Lula rebaixa a própria campanha ao padrão Bolsonaro, aos avílios sobre canibalismo. Quando é que Bolsonaro fez algo assim, bicho? Não, né? Ele tem que criticar Bolsonaro também. Mas você vê que a turma tá dando um toque, Lula. Tá passando do ponto, cara. Tá feio. Tá ficando feio. E se a população notar isso daí, ninguém gosta de ser enganado. Mas tudo bem. Vamos sair das narrativas, né? Ai, come índio, isso, aquilo outro. Vamos falar de coisas concretas, reais, dados, números, que aí não tem o que falar. Governo Bolsonaro. Diminuição média passa a valer a partir de 1º de novembro e segue em vigor até 31 de janeiro. E tá falando sobre redução no gás natural para distribuidoras. 5% de redução. Obviamente isso aqui barateia muita coisa. Mas vamos continuar. Jornal Globo. Fiquei até surpreso com isso daqui, ó. Boletim Focus. Mercado reduz previsão para inflação pela 15ª semana consecutiva. 15 semanas seguidas revisando para baixo. Será que o governo está surpreendendo 15 semanas consecutivas? Ou será que o governo já vem trabalhando certo desde lá de trás e a turma criou uma narrativa vagabunda para tentar prejudicar Bolsonaro? Estranho não, gente? 15 semanas seguidas de revisão para baixo. Tá bom. Expectativa por terceiro mês consecutivo de deflação no IPCA também ajudou a valorizar o real e segurar taxas, apesar de exterior desafiador. O mundo tá no meio de um caos, mas o Brasil tá indo bem. O Brasil tá conseguindo surpreender. Tá perfeito, não tem mais pobre? Não, não é assim. Mas quando você olha para a situação real do país, o que pode ser feito, o Brasil está surpreendendo para qualquer pessoa que encara a realidade de forma honesta e vai atrás. Você olha e fala, cara, pelo amor de Deus. Valor econômico, Grupo Globo, IGPM cai 1% na primeira prévia de outubro. O IGPM é mais um indicador aí que mede a inflação. Taxa é mais acentuada do que aquela registrada na mesma leitura do mês anterior.
uma deflação maior. Deflação no principal índice de reajuste dos aluguéis. Números. Banco do Brasil sobe projeção de PIB para 2022, mas reduz para 2023. Banco afirma que em 2023, uma desaceleração da economia mundial tende a impactar negativamente a atividade doméstica. Até pode realmente ser, mas seria bom colocar no título, né? Mas reduz para 2023 devido a problemas internacionais. Aí fica mais de boa, mas tem que ter o mais para tentar prejudicar Bolsonaro. E aí Bolsonaro ele mesmo fez um comparativo dele com Lula, no que diz respeito a números e questões econômicas. Ele fala o seguinte, empregos. Vamos falar de emprego. De um lado você tem Bolsonaro. Maior número de brasileiros trabalhando na história, mais de 100 milhões de brasileiros. Menor desemprego em 7 anos, 9,1% em julho de 2022, mesmo com pandemia e conflito. A última atualização que eu vi, presidente, já está em 8,9%, viu? 8,9%, que já caiu esse desemprego. Saldo de mais de 5,5 milhões de empregos com crise, mesmo a crise mundial. Isso, você contando de julho de 2020 para cá. Reduções de impostos e apoio a mais de 10 milhões de empresas na pandemia. Último 1 ano e meio. 2021, 2022, 4,6 milhões de empregos gerados, sendo que em 2021 foram 2,76 milhões e em 2022, 1,83 milhões de empregos até agosto. Vamos falar da era PT. Aí ele coloca, Lula e PT, maior recessão econômica da história do Brasil. Desemprego recorde antes do Bolsonaro, 13,9% em março de 2017. Resultado das más escolhas e das políticas econômicas erradas do passado. Aí vem corrupção e incompetência destruindo o país. Agro desprezado, indústrias achacadas por burocracias e impostos. 2 últimos anos do PT, 2015 e 2016. Vamos lá. 2,87 milhões de empregos perdidos. Em 2015 foram perdidos 1,55 milhões e em 2016 1,32 milhões. Mais comparativos. Ontem eu vi isso daqui, tá ali mostrando quem fez foi Economista Virtual, tá bem aqui embaixo, ó. Achei muito bom mesmo esse gráfico, adorei. Você vê apreensão de substâncias aí, né? Branquinha. Governo FHC, governo Lula, governo Dilma. Olha o salto que já teve no primeiro ano do governo Bolsonaro em 2019. A Amazônia Azul diz, né? Todas aquelas apreensões que postava aqui agora fizeram um gráfico para melhor visualização. É impressionante. Compare os números. Bolsonaro com qualquer outro presidente. Isso aqui eu quero comentar porque também envolve a forma como ambos lidam com a situação. A Damares, ela viralizou nas redes sociais falando uma coisa bem séria aí. Eu não vou passar esse vídeo aqui de jeito nenhum. Coisa muito pesada. Eu compartilhei lá no Twitter, vocês acham que devem ter visto. Ela faz algumas denúncias de coisas que acabam acontecendo contra crianças, contra menores. Coisa pesada, pesada. Ontem eu tava no Twitter. Quando eu vi a matéria da Mônica, isso aqui é da Mônica Bergamo, né? Quando ela começou, advogados pedem. Se ela falou advogados, não especificou, eu já sei que é o grupo prerrogativo. Já abri e falei, grupo prerrogativo. Nem dou atenção. Aí agora eu tô mandando dar cabo da Damares. O Ministério Público vai investigar a Damares? Pedimos para a Suprema Corte também atrás da Damares. Que história é essa aí? Que denúncia é essa que ela tá fazendo? Agora o que me espanta disso daqui é que a preocupação é com a Damares, não com o problema. E mais do que isso, virou notícia no Jornal Nacional. A forma como a Renatinha e o Bonner... Nossa, na hora que o Bonner falava prerrogativa, você via, ele babava, sabe? Salivava. Você via assim e falava, meu Deus do céu, calma, Bonner. Ele falava prerrogativa e passava assim a língua na boca. Falava, calma, rapaz, calma. Calma, Bonner. Calma, irmão. Tá nervoso. Você vê que o prerrogativas virou um dos principais assuntos do Jornal Nacional. É assim, eu falo, cara, aonde as coisas vão chegar? Aonde as coisas estão chegando? Tem 1.001 advogados. Não, prerrogativa. Eu falei, pronto, agora realmente a Globo, o Jornal Nacional, virou o puxadinho do PT.
O ponto que o que o Prerrogativas faz vira notícia, assim, o Prerrogativas, a Damares, o grupo de advogados, Prerrogativas. Em nenhum momento falou, não, o grupo de advogados ligados ao Lula, que é isso que é o Prerrogativas, né, do Big Mac, Marco Aurélio Carvalho, tá lá, não. Em nenhum momento, né, porque o Bonner tem que demonstrar seriedade. Deve ter terminado. Aí depois, quando eu vi isso daí, a piada que Bolsonaro fez no domingo nunca pareceu tão real. Que o Bonner, né, estaria cotado para assumir, inclusive, uma vaga aí na Suprema Corte se o Lula vencer, né? Depois de tudo que ele já fez para ajudar o Lula. Essa puxada de saco no Prerrogativas, o Bonner deve... Quem sabe o Bonner vira PGR? Um PGR, né? Fala assim, não, botar o Bonner na PGR, caso o Lula vença um dia. Eu fiquei de cara. Mas vamos continuar. Ainda fazer um comparativo entre Lula e Bolsonaro. Você vê que Bolsonaro diz, né, que o agro foi meio que desprezado. Saiu essa matéria aqui ontem. Deixa eu só falar que eu não posso entender. A preferência de ambientalistas e investidores ESG nas eleições. Desmonte ambiental do governo tem gerado dano em ações de combate ao desmatamento e pode afetar a atração de investimentos. A culpa é do governo. Sabe, assim, não é que o europeu tem um interesse, um segundo interesse, não. A culpa é do governo. A culpa é do governo. Aí fala, ó, agora a possibilidade de troca de governo tem surgido, esperanças para a melhora desse cenário, segundo ambientalistas e investidores SG. Aí fala do fundo da Noruega, né, aqueles bilhões que foram suspensos, porque com Bolsonaro não dá. Aí, ó, se for como mostram as pesquisas e houver uma mudança de governo rapidamente, temos grandes esperanças que possamos retomar rapidamente uma parceria boiativa. Quem diz isso? Ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega. Em entrevista à notícia Reuters, afirmando que o trabalho do fundo pode ser retomado muito rápido, desde que a oposição faça o que diz que vai fazer. E é que eu digo, né? Não pode falar que o Lula não está apresentando tudo, né? Ele está escondendo algumas coisas-chave, quem que vai ser o ministro dele, né, da Fazenda, etc. Mas está bem claro. Bolsonaro pensa no Brasil, pensa no agro. A turma do Lula tá batendo assim. A turma da União Europeia tá só esperando o Lula. Não, o que ele quer tá sensacional pra gente. E o que é que isso aqui é pra quem tá totalmente perdido sobre o que é que tá acontecendo em torno do agronegócio brasileiro? O martelo batido que afeta as multinacionais do agronegócio. Folha de São Paulo. Está batido o martelo. As multinacionais do agronegócio, bem como os grandes operadores desse mercado, vão se comprometer a não comprar soja de áreas desmatadas do Cerrado brasileiro a partir de janeiro de 2025. Aí você pensa, pô, sensacional, tá certo. Temos que ser contra o desmatamento. Mas você sabe que isso aqui não significa que é desmatamento ilegal. Você sabe disso? Você sabe que se você resolveu comprar um lote de terra no Cerrado e do lote de terra que você comprou tudo bonitinho, você preservando lá os 40%, você resolve explorar ali 10, 20%, isso é desmatamento. E você não vai poder vender, porque essa aqui é a regra. O que está sendo colocado pela União Europeia é uma barreira contra a expansão do agronegócio brasileiro. Não é mais só sobre a Amazônia, já chegou no Cerrado. Inclusive, foi uma ONG brasileira que fez a sugestão para os parlamentares europeus, que por coincidência estava até de passagem no Brasil, né, uns dias antes. Tiveram com as centrais sindicais, a turma do Fora Bolsonaro, e eles ficam propondo isso daí. Não, flexibiliza esse conceito de floresta para também conseguir colocar o cerrado. Então você... olha só, aquela terra, então, né? Essa terra não era uma fazenda. Não era fazenda, logo... Ela não pode ser explorada. Não pode comprar e vender. O compromisso será anunciado na próxima reunião do COP27, que se realizará no Egito em novembro. É um tiro de dezenas de bilhões de dólares nas exportações de soja do Cerrado. Como a data para o embargo afeta terras que venham a ser desmatadas a partir de janeiro de 2025, a iniciativa poderá resultar na corrida às derrubadas legais. Não é ilegal, é legal. Nos próximos 2 anos. Só que cozinha-se nas discussões ambientais da Europa um compromisso retroativo, pelo qual o embargo pode ser estendido até mesmo a terras desmatadas legalmente a partir de 2020.
Se você imagina o proprietário que ali em 2020, pandemia acontecendo, fica em casa, ele, sei lá, tinha um dinheiro, tinha isso aqui, pegou a fumo, pegou a rescisão, pô, vou comprar uma terrinha lá no Cerrado, saiu da cidade, foi pra lá, depositou o sonho de uma família, a coisa começou a dar certo, começou a prosperar, pô, agora vai, vou exportar. Não vai não, não vai. Mas por quê? Porque você se mudou em 2020. Mas eu só tô usando a terra que eu posso, a parte legal, não importa. Porque a nossa regra não pode. O agronegócio brasileiro não pode se expandir. O Lula tá calado sobre isso. Essa turma gosta do Lula. Odeia o Bolsonaro. Como a lei que exige certificação livre de desmatamento vai afetar o país? A Bíblia também comenta. E aí diz, ó... Desde a formulação, há quem enxergue que a nova regra, mecanismos legais para enquadrar exportadores inescrupulosos baseados em países como Brasil e Indonésia, hoje vistos como os grandes vilões. Os vilões somos nós, não são eles não. Se a intenção final é esta ou não, o fato é que, na prática, a medida tem grande potencial para afetar o comércio internacional de ambos os países. Afinal, ela veda a comercialização dentro do bloco europeu de produtos advindos de terras desmatadas em que biomas pré-definidos como a Amazônia e o Cerrado. Inicialmente, a lei tinha como foco carne, soja, café, cacau, óleo de palma e madeira de origem duvidosa. Mas, na etapa final de aprovação, a lista foi ampliada. Com isso, passou a abranger cerca de 80% da pauta de exportações do agronegócio brasileiro. Você acha o quê? A Cátia Abreu gravou um vídeo tentando colocar onde isso aqui em Bolsonaro. A culpa disso aqui é de Bolsonaro, porque Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil. O que Bolsonaro fez? O que Bolsonaro fez? As notícias ligadas ao meio ambiente, etc., é a imprensa brasileira que publica e vende. E teve tantos absurdos que aconteceu. Tem um conluio contra o Brasil. Mas pra essa turma vale a pena, porque é pra derrubar Bolsonaro. Olha o que está em jogo. 80% das exportações do agronegócio brasileiro. Olha como a Miriam Leitão... Precisa explicar que lado ela tá? De qual lado ela tá? O joio bolsonarista dominou o trigo. O agronegócio está dominado pelos defensores da pauta de destruição ambiental. Os que defendem o meio ambiente não se separam do joio. Estão todos juntos. O agro Bolsonaro destrói o ambiente. Você tá vendo o que é que eles acham? Vocês estão vendo o que é que essa turma acha? Só presta pra eles. Empresário, que quer que o teu filho... Vou nem falar o que é. Você sabe o que essa turma da SG defende, né? Não vou falar mais nada. Eu fico puto com essas coisas. Você vê, o povo joga contra o Brasil. Eles querem destruir o país porque eles têm raiva de Bolsonaro. É inacreditável. É inacreditável. É assim, vamos destruir o país. Por quê? Porque o problema é Bolsonaro. Aí você fiz assim, cara, só porque ela tem um salário gordo. Você acha que se a Miriam Leitão parasse trabalhar hoje, ela ia passar fome? Com o pacotão que ela deve receber da Globo aí durante anos. Os filhos tudo, velho, né? Todo mundo aí casou no apartamento... Férias de 30 anos. Quando foi a última vez que tu tirou uma férias de 30 dias? Tu viajou? Vamos destruir o país. Vamos destruir só pra tirar Bolsonaro. Aí, vem aqui o Guilherme Amado pra se vangloriar. Macron planeja vir para eventual posse de Lula. Mas não de Bolsonaro. Óbvio. Mas óbvio. É amigo aí, brother do Lula. Eu ia estranhar muito se o Macron viesse ver Bolsonaro. Sobre a França, tinha dito a vocês para dar um bisu, sobre a questão de desabastecimento. Tem uns vídeos até rolando aí. Um vídeo de uma brasileira mostrando ela para em Saint-Tropez, mostrando aqui, ó. Terceiro posto que a gente para, não tem gasolina. É até a França do Macron. O Macron não quer tomar conta. Sobre a Europa, falar de dados. A Agência Federal de Redes alertou que a Alemanha pode enfrentar escassez de gás neste inverno se o consumo não for reduzido em pelo menos 20%. Reduz o gás aí, irmão. Não vai ter escassez. Pessoas desesperadas por madeiras, considerando queimar esterco de cavalo para aquecerem suas casas.
Europeu comprando madeira. Porque o inverno tá vindo, hein? E lá não é inverno lá em Feira de Santana, não. Que o inverno de Feira de Santana, o dia, o cataclisma é 15 graus. A diferença tá morrendo. Né? A gente morria. Eu tô mais acostumado. Na Europa neva, é abaixo de zero. À medida que o conflito, né, lá na Europa, expõe a vulnerabilidade do abastecimento de combustível na Europa, algumas famílias da Polônia estão recorrendo ao lixo para substituir o carvão, botando fogo em lixo para não ficar com frio. Eu vi essa imagem aí que eu achei muito boa. Uma coisa é você não gostar do capitão, a outra é entregar o navio aos piratas. Achei uma reflexão muito boa. Só pra encerrar o vídeo, né? Que é engraçado. O Sebastião de Almeida fez essa postagem, a Bia viu, aí compartilhou, deu muita risada. Ele lá fazendo a barba, ainda dá um legal no final lá, né? Boa prosa com meu sobrinho do churrasco aqui em Paim. É o meu tio do churrasco aí, né? Vocês. Eu dou muita risada. O carinho que vocês têm por mim por diversas vezes. Mas é isso. Vai lá no Telegram, pega o vídeo do Disseu, mostra pra galera, fala aqui, ó. Tá com dúvida que aquilo lá vai fazer? Olha aqui, ó. Escuta aqui o Disseu. Escuta aqui o Disseu. Como sempre, esse link aqui, o QR Code, não é Pix, não é nada. São as pautas, as entregas do governo, dívidas por estado, peças publicitárias da campanha. Foi um Google Drive aí que o Nicolas montou, tá aí à disposição. Lembra de compartilhar esse vídeo e voltar amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.